O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E caminhando então no nosso tempo litúrgico, hoje nós celebramos então a memória desses dois pilares da nossa igreja, Pedro e Paulo. Nós sabemos muito bem que o dia dos festejos de São Pedro é dia 29 de junho. Mas aqui no Brasil, a nossa liturgia, ela então estende para o domingo, para que todos nós possamos celebrar essa solenidade. E celebrar a solenidade de dois grandes apóstolos, que são pilares da nossa fé, a liturgia então ela nos convida a podermos fazer uma reflexão sobre acerca da pessoa de cada um desses apóstolos. Pedro, que nós sabemos muito bem que era pescador lá de Betsaida. E então, certo momento, Jesus à tarde passa, vê ele pescando juntamente com o seu irmão e faz o convite, a proposta para ele poder seguir e ser pescador de homens. E agora Paulo, ele é diferenciado por quê? Paulo, ele era um fariseu, versado, estudado, numa das grandes escolas do seu tempo, de Gamaliel. E ali então, ele não era discípulo de Cristo, pelo contrário, era perseguidor de cristãos. Odiava quando falava de cristão, sabia, conhecia tudo, mas ele perseguia porque ele não gostava. E então, sabemos muito bem que lá na estrada de Damasco, a história, a vida de até então Saulo, ela muda, e muda de uma vez por todas, onde então ele agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido, ou seja, começa a anunciar Jesus Cristo. A partir de então, quando ele tem esse encontro, lhe cai as escamas dos olhos, ele passa agora a compreender, a enxergar de fato quem é Jesus Cristo, que é também o Filho de Deus, como Pedro no Evangelho ele afirmou há pouco. Então, nós temos a oportunidade de poder então ver nesses dois apóstolos pessoas que eram simples, comuns, assim como cada um de nós, que foram chamados também para poder ser discípulo de Cristo. E é claro que Pedro acompanhou mais de perto Jesus, enquanto Paulo um pouquinho mais distante. Mas a maneira de como então se colocar é o próprio Cristo que vai agir através do Espírito Santo na vida de cada um deles. Pedro, nós podemos perceber que ele então é uma pessoa mais ignorante, uma pessoa mais difícil de poder então compreender as coisas. Mas não é por isso que Deus então desprezou ele. Pelo contrário, Deus então, e o Evangelho acaba de nos dizer, ele então pergunta para as pessoas quem de fato ele é. Evangelho que nós ouvimos então há uns 2 domingos atrás. Mas o que traz de diferenciado para nós esse Evangelho, escrito por Mateus? Ora,
traz o seguinte: Jesus então pergunta, e como a gente refletia 2 domingos atrás, não para poder saber se de fato eles estavam tendo fama, mas para saber se de fato os discípulos estavam compreendendo, aqueles que estavam próximos a ele estavam entendendo quem de fato ele é. E aí pergunta, e Pedro responde: olha, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, tudo isso mostra para nós o quê? Na pessoa de Pedro, que para poder compreender quem é Jesus Cristo, não basta somente a gente ler alguns livros, documentários, né? Alguns episódios que hoje em dia estão lançando, né? Na internet para a pessoa assistir. Não basta isso. É preciso ter esse encontro com Ele. E olha que Pedro então demorou 3 anos para compreender quem era Jesus Cristo. Então não é algo fácil, é preciso de fato se relacionar para poder entender quem é Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque para nós também proclamarmos quem é Jesus na nossa vida, nós precisamos também fazer essa experiência, ter esse encontro com Ele, para que nós possamos então acertar na nossa vida que Jesus de fato é o centro da nossa vida, o centro da nossa história. E aí então, nós temos as leituras que também nos ajudam a poder olhar para essa solenidade de hoje. A primeira leitura vai falar justamente sobre uma ação de Pedro. E olha que interessante, né? Nós temos então, no dia de hoje, em que nós celebramos essa solenidade de Pedro, poderia pegar então uma leitura melhorzinha, né? Onde então Pedro ali depois do Pentecostes prega, se converte 3.000 pessoas, mas não, o Evangelho, ele então traz para nós, melhor dizendo, as leituras na liturgia de hoje, traz na primeira leitura um episódio de prisão de Pedro, um episódio de perseguição, de dor, de sofrimento. E o porquê então que a liturgia nos traz isso? Ora, para nos mostrar que seguir Jesus Cristo não é nada fácil. Não pense você que por ser cristão, você então vai se isentar de culpas, de dificuldades, de tribulações. Nada disso. Não existe cristianismo sem cruz. O mundo de hoje, e é claro, regado com os seus interesses, nos apresenta, né? Alguns se aproveitam da fé das pessoas para poder apresentar então um cristianismo só de glória, de ressurreição, de coisas boas. E não é isso. Isso não existe. Se você então vem à igreja pensando somente nisso, você está errado. Você vai fazer como muitos por aí que o fazem. Vão buscar somente graças, bênçãos. E em determinado momento, quando bate então ali as perseguições, as dificuldades, a pessoa então, Deus então esqueceu de mim, eu esqueço dele também. Tem muitos por aí que hoje fazem isso. Muitas igrejas então acolhem muitas pessoas com essa mensagem, com esse intuito. Mas o Evangelho, de fato, e a palavra de Deus, ela não nos deixa nós então sermos enganados. Pelo contrário, Jesus sempre é claro e transparente para nós. E nessa primeira leitura o que acontece? Nós temos então o rei Herodes que matou Tiago, né, o irmão de João, chamado Tiago Maior, né? E ali então, ele vendo que isso agradava as pessoas, o que ele pensa? Bom, eu vou prender mais um, depois eu mato mais um, e com isso eu vou alcançando a fama, o poder, o status, tudo isso que eu desejo. Mas olha só como que Deus intervém na história do ser humano, quando ele busca fazer o mal. Mas tem um detalhe que nos chama a atenção nessa primeira leitura, que é o quê? O que a igreja fazia enquanto Pedro estava preso? Ela rezava. E olha só a importância da oração. Então a oração, de fato, ela move. Ela, de fato, faz com que Deus intervenha na história o quanto antes. E aí, então, está preso Pedro. Por quê? Porque ele queria matá-lo. Mas está na época ainda, olha, para a sorte de Pedro, estava na época da Páscoa. E aí, então, Herodes fala, bom, vou deixar passar os festejos aqui, né? E depois, então, eu tiro a vida desse aqui e, mais uma vez, vou, então, ganhando minha fama. Mas, nesse momento, Deus intervém. E como que Deus age? Olha que interessante. São 4, né, conjuntos de soldados
cada grupo com 4. E é muito interessante isso, porque 4 nós sabemos que é norte, sul, leste, oeste, ou seja, 4 pontos cardeais, é o mundo todo, ou seja, tem então no mundo todo pessoas que querem de fato prender e fazer com que Pedro continue preso para poder ser tirado da sua vida. E aí então, mesmo com toda essa escolta a qual Pedro está ali, né, sendo assistido, Deus envia seu anjo que, de maneira, né, comum, simples, não veio com um raio, um trovão, um terremoto, nada disso. Pelo contrário, o anjo foi junto a eles, pediu que Pedro se levantasse, vestisse, e foram caminhando, se desviando dos problemas até alcançar a liberdade. E na nossa vida, meus queridos amados irmãos, nós vamos passar por dificuldades, sim, nós vamos sofrer, ser perseguidos, sim, mas não podemos esquecer de que Deus age, nós não estamos sós jamais. Se antigamente, quando Jesus foi crucificado, quando ele foi levando a cruz, ele teve então a ajuda de Simão Cirineu, que ajudou ele então a carregar a cruz em determinado momento, quando ele estava se sentindo fraco. Mas hoje, na nossa vida, carregando também a nossa cruz, não dispondo dela, porque ela é necessária para a nossa salvação, a nossa redenção. Hoje é o próprio Cristo, que é o Simão Cirineu, que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Nós não estamos sós. Nós temos Jesus que nos ajuda, a oração da comunidade que nos fortalece, nos enriquece e nos ajuda a superar toda e qualquer mal que porventura queira nos escravizar. E olha que interessante, Pedro não estava entendendo nada. Falou assim, nossa, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Será que é um sonho minha? É uma visão? Mas, quando então de fato ele estava livre, ele pôde entender que é Deus agindo na sua vida, e é Deus que também age na vida de cada um de nós. Eu não sei aquilo que nós precisamos hoje ser libertos, mas Deus se faz presente, e nós precisamos contar com a comunidade, para que coloque tudo isso em oração, para que nós alcancemos também a libertação, seja qual for a nossa necessidade. E aí nós podemos então, como o salmista de hoje, louvar e bendizer a Deus, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então Deus, quando Ele é o centro da nossa vida, nós passamos por dificuldades, sim, vamos ser perseguidos, sim, mas nós então sabemos atravessar esse vale tenebroso, ou seja, essa tempestade que porventura se coloca na nossa vida, nós podemos atravessar ela tranquilamente, não porque esquecemos, mas porque sabemos que Deus não nos abandona e de todos os temores Ele livra a cada um de nós. E assim nós vamos caminhando. E agora, na segunda leitura de hoje, nós temos então o chamado Testamento de Paulo. Paulo, ele é uma pessoa fantástica, né? Não é à toa que também é o nosso padroeiro aqui da nossa comunidade. É uma pessoa fantástica porque ele é uma pessoa que vai então aproveitar o momento de prisão, ao invés de ficar então brigando com Deus, mas Senhor, o Senhor deixou que eu fosse aprisionado, que eu sofresse, que todos me abandonassem, mas não. Paulo, só para a gente poder recordar, quando a gente lê as suas ações, juntamente com Barnabé e os demais apóstolos, Paulo chegou um momento que ele foi então anunciar o Evangelho a um povo, e esse povo então, né, quando ele fez um grande milagre, esse povo queria endeusar Paulo, dizendo, não, você é o cara, Paulo, você é aquele que nós estávamos esperando, não sei o quê, não sei o quê. Paulo disse, opa, peraí, rasgou a veste e disse, não, eu não faço nada, eu sou apenas instrumentos na mão de Deus, é Ele que faz tudo, e é o caminho que nós também devemos procurar sempre. Não alcançar honras, glórias, isso é Deus que realiza através de nós, não somos nós que fazemos nada. E ao fazer isso, o que acontece? Paulo é apedrejado, olha, tomou tanta pedrada que as pessoas só pararam quando? Quando pensaram que ele já estava morto. Mas diante de tudo isso, Paulo não correu, continuou, permaneceu, e agora está preso, e aproveita então esse momento de isolamento, para poder fazer uma reflexão da sua vida. Quem de nós faz isso, né? Ah, você tem um feriado que a empresa te deu, ou aconteceu, você tem a oportunidade de parar para pensar, refletir, descansar. Quem de nós faz isso? Fazer uma reflexão da nossa atitude, da nossa vida.
daquilo que nós pensamos, como estamos agindo. Difícil, né? Mas Paulo aproveitou essa oportunidade. E ele então, como nós ouvimos aí, vai dizer: olha, quanto a mim, eu já sou, ele está vendo que vai chegar na hora, já está perto dessa hora dele ser, de fato, né, morto também, como Pedro também foi morto, e foi crucificado de ponta cabeça, né, porque ele não se viu no direito de poder também morrer como Jesus, o seu grande mestre. Paulo foi decapitado, né, pela espada, mas ele está então prevendo que está prestes de chegar essa hora dele ser derramado em sacrifício também. E olha só, ele vai fazer uma leitura da sua vida, dizendo: combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé, e agora eu sei que, como prêmio, não porque eu mereça, mas está reservado para mim a glória que Deus tem preparado para cada um de nós, e também para mim. Então é muito bonito essa percepção, esse jeito de agir de Paulo. Por quê? Na nossa vida nós também somos chamados a refletir sobre como nós estamos agindo enquanto cristãos, como seguidores de Cristo que nós somos, para que nós possamos então ali sempre melhorar naquilo que pode e precisa ser melhorado, para que assim também nós possamos terminar a nossa vida na naturalidade, tranquilos, serenos, sabendo que estamos partindo, mas não para o fim dessa vida, mas uma vida que tem início novamente em Deus. E essa é a nossa fé, é isso que dá sentido e renova a nossa esperança, porque olha só, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo é uma pessoa realmente que ele teve a sua fé em Jesus Cristo, e essa fé, de fato, é traduzida em cada jeito dele viver e principalmente de agir. E na nossa vida, será que também agimos dessa forma? Será que olhando para as nossas atitudes, as pessoas conseguem enxergar a presença de Deus? Então nós hoje temos a oportunidade de poder refletir sobre esses dois pilares da nossa fé. Paulo, que então se dispôs a evangelizar os pagãos, que fundou muitas comunidades também, e muitas pessoas se converteram ao Cristo, tanto que hoje nós estamos aqui, colhendo os frutos daqueles que semearam essa vida em Cristo, a palavra de Deus, o amor de Deus, semearam, e os frutos somos nós hoje, que também estamos nesse mesmo caminho, a qual então Pedro e Paulo resolveram seguir como centro das suas vidas. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos então no dia de hoje, ao celebrarmos essa solenidade, que nós possamos pegar como exemplo, como testemunho, Pedro e Paulo, que passaram por dificuldades, mas que venceram, e que nós também podemos vencer na nossa vida. Que eles intercedam por cada um de nós, e que o Espírito Santo que moveu a cada um deles, que está presente também em cada um de nós, possa agir segundo a vontade de Deus, mas tudo isso só será possível se nós permitirmos, se nós dermos então permissão para que Ele conduza a nossa vida para poder transformar a nossa história. Porque é somente assim que nós vamos transformar essa realidade a qual nós estamos inseridos. Cada dia que passa, nós então somos surpreendidos por notícias que nos fazem perder a esperança, nos fazem sair do chão. Mas nós que cremos em Cristo não passamos por tudo isso, sabemos, ouvimos as notícias, os acontecimentos, mas nós temos a esperança que a vitória de Cristo sempre será a última palavra na vida daqueles que creem. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, também interceda por cada um de nós e nos ajude a poder então trilhar sempre os caminhos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com grande alegria...